Fala, consagrados! Tudo bem com vocês? Estou aqui com meu amigo consagrado, Thiago Leme. Acertei? Lemes. Lemes, mano. Tá Ô, certo, louco. mano. Ó, hoje eu falei umas 3 vezes já pra ele. Umas 3 vezes, Samuel, ele tá... Ó, É que tem outro Thiago aqui na igreja. nossa amizade tá ficando em Tem jogo Thiago hoje. Leme e você é o Thiago Lemes. É. E eles não são parentes, cara. Não. Incrível. E o dele tem H e o meu é sem H. E o meu tem S e o dele não tem S. Tá, eu vou lembrar disso no Vai próximo. sim. Mas faz aí um pedido especial, que a gente sempre Especial. faz. Gente, mais uma vez, já clica aí no gostei pra gente espalhar. Ixi, inverti, né? Primeiro, compartilha aí com seus amigos, manda em grupo de WhatsApp pros seus amigos, colegas aí no Zap. E compartilha no Instagram também. Exato. Tira um print aí da tela, compartilha aí no Insta e marca lá, adoles.casa de Deus. Já deixa um like aí, porque o nosso objetivo aqui é espalhar Jesus, tá Espalhar bom? Jesus, deixar ele famoso. Ele famoso. Ele famoso. Tomara que fique. Tomara que fique. Já é, né? Já é, Já é. mas Cara, ainda. E a gente tá com um convidado hoje Ô, aqui. louco. Rapaz. A sua perna tremeu aí já? Na hora que ele mandou mensagem, já estou aqui, a mesa até... Calor, né? Mas, mano, dá uma tremidinha aqui. Não é um convidado inédito, ele já veio aqui. Já. Falou sobre... Cara, ele falou sobre adoração. Cara, depois desse vídeo, a gente já gravou outros podcasts. E um desses é a adoração com esse convidado. Assiste. Por favor, cara. Por favor. Você não pode sair do YouTube sem ver esse vídeo. De verdade. É verdade. Por favor, faça as honras aí. Tá aqui o evangelista Alan. Que honra! Graça e paz, irmãos. Beleza? Tudo bem? Tranquilo? Bom, E- glória a Deus. Muito feliz por estar aqui novamente, né? Vocês nunca mais me convidaram, então vou aproveitar hoje que o convite... Meu Deus, já começa mentindo no vídeo, olha só. Glória a Deus que deu certo a agenda hoje. Muito feliz mesmo e tenho certeza que vai ser um agir de Deus aqui. Prazer imenso estar aqui com vocês. Prazer Serão imenso. nós. Consagrados. Amém? Glória a Deus, é sempre muito bom ter você aqui. Eu sempre comento contigo, a gente ama as suas pregações que você vive, com certeza Amém. Glória a Deus. aqui não vai ser diferente. Sim. Né? Glória a Deus. Só recapitular aqui pro pessoal, você que está chegando agora, a gente está fazendo alguns podcasts com um tema chamado Tempo de Construir. Tá top. Né? Tá top demais. Tá top. A gente já gravou com o Thiago Leme. Leme. Ah, já esqueci. A gente já Pensa, gravou. ó, ele é mais velho, então ele dirige o barco, então ele fica no leme. Tá bom? Ah, Olha, Pensa essa. analogia. agora. Tá bom. Ó, Então a gente gravou com o Thiago Leme. Thiago Leme. A gente gravou com o Benal. Benal. Benal, cara. abençoado de Deus, participou aí da construção do templo, Com Torres. com Torres também. Nossa, foi. Foi top. E agora com o evangelista Alan. Glória a Deus. E a gente vai falar sobre o tempo de construir. Então, assim, EV, né? A igreja está vivendo um tempo de construir, né? Sim. E assim, qual que é a mensagem, sabe? Que, principalmente para os adolescentes, né? Que assiste a gente, a maior público. Como que o adolescente pode viver esse momento? É um momento da igreja, construir algo de Deus, sempre foi de Deus, enfim. Sim, Não, sim. a mensagem que você pode passar para a gente Entendo. nesse momento que nós estamos vivendo? O tema é extremamente abrangente, né? Aham. Muito abrangente. Sim. E a ideia de construir hoje, ela é totalmente, como posso dizer, ignorada. Né? Sim. Hoje nós estamos dentro de um contexto de, como dizer, o iFood. É rápido, do micro-ondas. Miojo. 15 minutos, do miojo. Né? Então, a construção, a primeira coisa que nós precisamos entender é que construção tem um ingrediente chamado tempo. Olha, Se a gente não partir desse princípio, o que a gente pensa, né? Eu quero aprender a tocar um violão, né? Eu quero ir lá e tocar uma música. Uhum. Eu tenho que saber dos acordes, tenho que aprender os acordes. Você entra no aula de violão, você precisa aprender o nome de cada corda do violão. Sim. Saber como colocar o violão no seu colo para você A tocar. primeira coisa que aprende. Isso, então, exige tempo. Eu acho Sim. que quando vamos falar de construção, do âmbito geral, a primeira coisa vamos pensar, se não estivermos dispostos a gastar tempo, nós não temos construção. Nossa, verdade. Então a gente começa por esse princípio. Na geração atual, a gente tem pressa. Sim. Pressa, né? Eu vou falar por mim, né? Uhum. A gente chega na padaria, vê a fila, fala, poxa, tem fila, né? Vai a algum lugar, tem fila. Por que a gente não gosta de fila? Porque a gente vai perder Tempo. A gente quer aprender alguma coisa. A gente quer fazer um download.
né? Sim, Não verdade. preciso gastar horas em cima de um livro. Eu quero fazer um download de um vídeo na internet, do Ouvir uma youtuber. pregação. Isso, ouvir uma pregação de um youtuber, né? Mas a construção, ela exige tempo. Uau. Exige tempo, né? E pensando no que a gente tem que investir para se construir, eu preciso saber se vai valer a pena também o que eu quero construir. Como você falou, qual a mensagem para uma construção? A mensagem, o que eu quero construir? Vale a pena? Né? O que eu estou construindo? Aonde eu quero chegar? Vale a pena? Né? Então, quando você parte desse princípio, eu quero chegar... posso dar um exemplo usando a sua vida? Pode, pode. Pode mesmo? Pode? Olha... Pode? Então vamos lá. Vamos usar a sua vida como exemplo aqui. Na minha opinião, você vai ser um grande pregador. Não estou falando isso para empoderar você. É o que eu vejo. Você vai ser um grande pregador. Você vai ser um pregador que vai marcar uma geração. Você tem esse chamado na sua vida. Isso está dentro de você. Você tem. Agora imagina o pastor Clóvis chegar para você, né, na campanha de janeiro que teremos em janeiro, e falar assim: ó, você prega na noite em janeiro pra gente? O dom está aí. O dom está aí, você vai ser um grande pregador. Agora, imagine se você não passar pelo processo de construção e você assumir o púlpito aqui da Batista com 1.400 pessoas te assistindo. Entende como que é? Sim. Não é só, eu preciso ver onde eu quero chegar, porque eu vou precisar gastar um tempo, esse tempo vai gerar maturidade, essa maturidade vai te deixar em condições para pregar para 1.400 pessoas te assistindo. Por mais que eu veja em você é um grande pregador, o dom está aí, mas o tempo é um processo de maturidade que te torna em condições de exercer aquilo que está dentro de você. Então, se eu não respeito o processo de construção usando a ferramenta chamada tempo, eu posso derrubar um edifício. O edifício do grande pregador que está sendo construído dentro de você, eu posso comprometer o alicerce dele colocando você para pregar para uma grande multidão sem você ter passado por um processo de maturidade. Nossa. Cara. Construção. Ingrediente principal? Tempo. E se a gente não estiver disposto a pagar um tempo, a gente não consegue. Entende? Então a gente precisa ter esses princípios para caminhar dentro dessa direção de construção. Sim. Né? Eu não falo, não é porque os adolescentes, os jovens, não. Todo mundo hoje está todo mundo com pressa. Todo mundo com pressa, né? É difícil você pegar a Bíblia, né, e ir lá e achar um texto, ler aquele texto, buscar a referência em outro livro para saber a opinião. Vamos pegar assim uma maneira que eu construo algumas mensagens. Eu pego um texto, eu tenho um tema, então eu preciso saber um pouquinho o que o neopentecostal fala sobre esse tema. Então tem algum livro lá do neopentecostal. Eu preciso saber o que o ortodoxo fala desse tema. Eu preciso saber o que o neo-ortodoxo fala desse tema. Aí eu pego esses pensamentos junto, linko com o texto e o Espírito Santo ministra uma mensagem. Agora, é diferente eu pegar um texto, ouvir um vídeo na internet, ouvir outro vídeo e criar uma mensagem. É verdade. Porque o vídeo é mais rápido. Sim. A ler aqui, achar os livros gasta tempo. Então, tempo é uma palavra-chave no processo de construção. Uau. Esse é um princípio. Posso usar um texto aqui? Você quer Pode. fazer uma outra pergunta Não, antes de continuarmos? Fica à vontade, cara. Então, Vamos pensar, então, em construção a partir desse texto, né, que o apóstolo Paulo escreve a carta aos Coríntios. A igreja de Corinto deu muito trabalho em vários sentidos, principalmente no doutrinário e litúrgico, né? Na formação de um culto, eles deram trabalho. Então, o apóstolo Paulo, aqui em 2 Coríntios 3:8, olha só como é que ele usa a parte de construção. Ele diz assim: e todos nós, com os rostos desvendados, contemplamos como por espelho a glória do Senhor, somos transformados. Olha que interessante, somos transformados. E aí ele continua: como nós somos transformados? De glória em glória, pela sua própria imagem, como pelo Senhor no Espírito. Olha só que interessante, essa palavra de glória em glória. A palavra glória, no grego, acho que é doxa, ela tem 96 interpretações. 96, 97 interpretações, essa palavra. Dentro dessas interpretações, a palavra glória vem como vitória. Uma vitória sobre uma questão. Uma interpretação mais clássica, né? Sim. A vitória só acontece com base no quê? Numa luta. Uma luta. Numa luta. O que nós não queremos passar hoje como cristão? Luta. Nossa. Então, o que nós estamos fazendo hoje no nosso contexto? A gente está desconstruindo o ensinamento bíblico. Aqui o Paulo está dizendo assim, que nós vamos ser transformados como de glória em glória. Glória no sentido de alcançar uma vitória, sim, mas eu só tenho vitória com luta. E o que eu peço para Deus, me livre desse problema, Deus. Nossa. Eu estou falando para Deus, eu não quero crescer e nem quero construir nada. Nossa. É a mesma coisa quando a pessoa usa o deserto como... Nossa, eu tô no deserto. Deus me livre. Sim. Cara, João Batista, ele viveu no deserto. Viveu no deserto. Jesus foi construído ali, o ministério deserto. dele. No Sim, deserto. Exatamente. Percebe como hoje nós, de maneira inconsciente, vamos dizer assim, ou ignorante pelo fato de sermos ensinados assim, nós estamos impedindo uma construção. Nossa.
Porque nós não queremos nada que nos dê trabalho. Nenhum processo. Deserto, então, está amarrado. Não é de Deus, Não né? é de Deus. Deserto não é de Deus. Deserto, né? Por que Deus levou Israel para 40 anos no deserto? Porque eles tinham que ser construídos. Deus não levou eles para brincar com a cara deles. Deus não levou eles lá para provar para eles que eles eram miseráveis. Deus levou lá para construí-los. E qual foi a prova, né? Quando eles mandaram os espias para ver a terra, Moisés mandou os espias lá. Eles foram e trouxeram um relatório. O relatório não era da terra, o relatório era deles. Nossa. O que eles estavam falando não era sobre a terra, era sobre eles. Sim. Eles disseram, nós não somos capazes de vencer aquele povo. Não tinha nada a ver com o povo, tinha a ver com eles. Exato. Sabe qual foi o tempo que eles foram? Quantos anos fazia que eles estavam no deserto quando eles foram espiar a terra, você sabe? Não. 2 anos. 2 anos. Com 2 anos que eles saíram do Egito, eles chegaram nesse ponto. Sabe quantos anos depois eles entraram na Terra Prometida? 38 anos. Percebe como que não... talvez os 40, né? Completa 40 anos. Então, com 2 anos, eles chegaram perto da Terra Prometida. E eles foram lá ver e deram um diagnóstico não da Terra, deles. Eles não tinham passado por um processo de deserto que os permitiu ser construído para entrar naquela terra. Então, pelo motivo de não estarem preparados, ficaram mais 38 anos no deserto. Nossa. Você imagina você ficar 38 anos no deserto porque meia dúzia de filisteus foi lá e falou que não conseguia lutar. O diagnóstico não era da terra, era deles. Nós não estamos prontos. Então, esse texto de Paulo aos Coríntios, ele é muito importante. Ele está dizendo assim, de glória em glória, ou seja, de luta em luta, nós somos transformados. Né? Nós não pulamos esse processo na nossa vida, nós não podemos pular esse processo. Né? Eu posso dar um exemplo bem simples aqui. Quando se trata de ser humano, quero abrir um parênteses antes de falar. Quando se trata de ser humano, não tem regra, né? O ser humano é totalmente imprevisível. Então, eu vou falar aqui dentro de uma abrangência e de uma possibilidade. Conversando com uma professora do Natan, ela, muito experiente, ela disse assim, toda criança que não gatinha tem problema depois para escrever. Olha que interessante, eu nunca pensei nisso. Ela falou, porque a fase de gatinhar faz o movimento pinça da mão. Então, quando a criança vai escrever depois, ela tem habilidade com o pulso e com a mão por causa do movimento pinça que foi gerado por ela estar gatinhando. Que loucura! Olha só, a criança, normal, eu vou repetir, não é via de regra. Seres humanos são imprevisíveis. Mas a maioria, o que alimenta uma estatística para que essa professora pudesse estudar é assim: a criança que não passa pela fase de gatinhar vai ter problema para escrever. Ou seja, se nós pulamos um processo na nossa vida espiritual, aparentemente resolveu hoje, mas daqui a pouco a conta chega. Uau! Nossa! Eu não permiti algo que me construiria, ia me preparar para viver o extraordinário daqui a pouco. Então, eu pulei uma fase, daqui a pouco a conta chega. E ela me explicou, ela falou, então, essas crianças que pularam a fase de gatinhar, tem aquele lápis que é um pouco mais grosso, acho que você já viu, é um lápis mais grosso que ajuda a pegada da mão da criança, porque pulou uma fase. Nossa. Quantas fases na vida espiritual a gente pula? Meu Deus, várias. Quantos desertos a gente Quantos foge? desertos a gente não quer? Não quer. A gente ora a Deus e fala, Deus, me livra disso. Isso não é para mim. Então, construção, né? Cada coisa que nos acontece. Paulo diz, né, que todas as coisas cooperam para o bem. É verdade. E aonde todas chega? É tudo. A palavra todas é abrangente demais. Então ele fala, todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Construção. Desde dentro do deserto, fora do deserto. Fora do deserto. Aonde você estiver, você está sendo construído. Veja, você é um grande pregador. Um enorme pregador. Então, conselho para você, não pule as fases. Nossa, Cada fase que você vai viver vai ser importante para que você viva a construção. Porque chegar a um objetivo não é tão difícil. Difícil é se manter lá. É verdade. Para se manter lá precisa de ter experiência, bagagem e ter sido construído, né? Uma grande rede de supermercados que abriu falência há uns 2 anos atrás, 3 anos atrás, né? A história, não vou citar nomes, claro, a história dessa rede de supermercado é que os avós e os pais construíram aquele império, aquela rede de supermercado que gerou uma renda para a família. E ao falecer o avô e o pai, os filhos assumiram sem nenhuma construção e quebrou. Nossa. Porque o avô passou pelo processo, o pai passou, mas os filhos não passaram. Não passaram. Uau. Então a rede de supermercado quebrou. Foi dada assim de mão beijada, né? Sim. Então, não pule as fases. Uau. Né? Às vezes é sofrível, né? A gente não quer. A ideia utópica que temos na nossa vida é que a gente não pode sofrer. Sim.
Esse é o maior engano que a gente vive, né? Exato. A gente não pode sofrer, a gente pode sofrer. Sofrimento faz parte da vida. Um livro que eu não vou fazer, lógico, menção que eu não li ainda por inteiro, mas é um livro que o autor diz assim, que eu seja digno do meu sofrimento. Nossa, Porque está construindo, tá construindo. está construindo. Cara, e isso é legal, porque tudo, nossa, o engraçado é que tudo se conecta, né? Sim. A gente fez um podcast com o Benal, depois o Torres falou algo que se conectou com o Benal falou, e agora você falando também que se conectou com tudo, né? E o Torres, vou citar algo aqui do podcast passado para dar vontade de assistir o outro. O Torres falou do pastor Clóvis, né? Que ele, na construção, lá na década de 90, né? Para 2000, ele ficou ali à frente da Sim. obra, né? E hoje ele é apaixonado por expansão de igreja, Sim, né? sim. Ele foi construído lá atrás. Foi construído. Imagina se ele não tivesse aceitado esse desafio, né? Sim. De ficar à frente ali da construção, né? É. Será que hoje a gente teria igrejas em Itupeva? Em Campo Limpo? Sim. Né? E o que estava sendo construído era o presidente Clóvis da igreja hoje. Exato. Ele- Exato. O prédio era a ideia da construção dele, maturidade no ministério dele, para que hoje eles pudessem estar onde ele está. Exato. É verdade. Hum. E, consequentemente, isso gerou o quê? Muita salvação. É Quantas verdade. pessoas não são salvas lá em Campo Sim. Limpo, né? Sim. A cada batismo que a gente vê aqui, cidade de Campo Limpo. Sim. Tem gente. Tem gente. Tem gente. É o resultado, né, de uma construção bem feita, né? Essa ideia, Samuel, de construí-la, ela é tão interessante, porque até se eu começar torto um alicerce, eu consigo construir. Né? Uhum. Até você começar um alicerce torto, você vai erguer até um certo momento ali, você vai erguer uma quantidade de tijolos. Ela Sim. só vai cair quando a altura daquela parede necessitar do alicerce de verdade. Uhum. Então, o que muita gente faz? Ele está construindo e acha que está tudo bem, mas o alicerce está torto. Nossa. Ou seja, é só uma questão de tempo para cair. É bem complicado. É um assunto assim de extrema importância, Sim. não só para os adultos, mas para a igreja no âmbito geral. Sim. Extrema importância. Nós precisamos aceitar que o Espírito Santo está nos construindo através de circunstâncias e situações. Sim. Sempre. E é até interessante que o grande ministério de Jesus foi praticado ali dos 30 aos 33, Sim. né? 3 anos e meio. Ele Foi passou 3 anos e meio de ministério. 30 anos sendo construído. Pra isso. Exatamente. Davi foi ungido lá no momento da impressão que no outro dia ele sentou no trono. Teve uma construção do rei. É verdade. Né? O próprio José. apóstolo Paulo, né, caiu as escamas dos olhos dele, na impressão que ele saiu pregando. Ficou 3 Sim. anos construindo tenda. Nossa. Então, é só hoje que as pessoas querem chegar e tô aqui, aparecer. Exato. Né? Eu ouvi uma frase há um tempo atrás, eu achei muito pertinente a esse tema. Né? Tudo que nasce grande é anomalia. Nossa. Não tem nada que nasce grande. Todo mundo nasce pequeno e passa por todas as fases para chegar à maturidade, à fase adulta. Uau. Né? Então, a gente precisa, Samuel, meu irmão, permitir a construção. Sim. E o grande, eu acho que, erro da sociedade, né? De forma geral, né? A gente olha nas redes sociais, né? A pessoa, nossa, já é dono de empresa, né? Nossa, tem casa, carro, tudo Negócio mais, né? tal. O consumismo, né? Sim. Nossa, eu quero chegar lá e pensa que Sim, chega amanhã. exatamente. Chega amanhã. Mas se você vê o sofrimento de glória em glória que aquela pessoa passou, Sim, exatamente. tem uma E o construção. texto, no lado espiritual, né, de glória em glória, a gente tem essa interpretação de vitória sobre lutas, né, e tem a interpretação também de glória em glória, o contato com Deus. Sim. Né? Quando é que você sente a glória de Deus? Quando você está em contato com Ele. Então, Nossa. outro processo de construção, a quantidade de intimidade que eu tenho com Deus, a ponto de ver a glória dele, de sentir a glória dele. Moisés subia no monte e quando descia a glória de Deus resplandecia no seu rosto. Ele teve contato com a glória. Como que Moisés teve contato com a glória? Subindo ao monte orando. Nossa, Então, 40 dias, 40 noites. uma outra interpretação do mesmo texto, uma outra aplicação, na verdade, Sim. do mesmo texto. Glória em glória, né? O significado de lutas e lutas e tendo vitórias para uma construção de maturidade, né? Espiritualmente falando, de glória em glória, o quanto eu busco a Deus e tenho contato com esta glória, né? Com a presença de Deus, isso é um processo de transformação também. Né? Quanto mais intimidade você tem, você fica mais íntimo até da voz de Deus. Você não Sim. confunde a voz de Deus com a voz da sua consciência. Se a Nossa. gente olhar até pro povo de Israel, cara,
os sacerdotes, para enxergarem a glória de Deus, Sim. primeiro começava com o sacrifício. Sim. Depois do sacrifício vem Tá o vendo? fogo. Era um processo. Exato. E o fogo, depois vem a glória. Exato. Sim. Processo de Mas nada disso começa sem um sacrifício Sim. no começo. Sim. Né? Sim. E tem um dos significados de sacrifícios que é aproximar, né? Aproximar-se. Adoração, aproximar. Adoração, É aproximar. dentro disso mesmo. Mas é um assunto assim, ó. Uau. Muito top, irmão. Muito Cara, EV, top. É, a olha- campanha tá nos. Como que eu posso dizer? Nos desafiando a crescer. sim, É. sim. Tempo de construir. É algo. Só a revelação de Deus, né? Para um tempo desse que nós estamos vivendo. Exato, Uma revelação poderosa. exato. Pra quem não sabe, assim, a gente tá vivendo um tempo de construir, né? Mas por trás disso tá tendo muito sacrifício, né? Sim. Sim. Muito sacrifício, né? Os irmãos ali na construção, muita gente passando por dificuldades. Meu, a igreja inteira tá vivendo o Brasil. No Brasil. O Brasil Sim. Deus está nos desafiando através do contexto da história para crescimento. para crescimento. E a gente está Brasil. reclamando. Exato. Exato. Esse vídeo vai ser lançado antes do segundo turno. Bênção de Deus. Então, Benção de fica o Deus. recado aí. Sim. Vamos permitir esse processo de maturação, De construção. construção, de problema, né? Da glória em tudo. Né? Exato. Não vou entrar nos méritos de problema, mas a maioria deles é didático. Né? Uau. Coisa que não vai te abençoar, vai te ensinar. Eu espero que você tenha aí um caderno e uma caneta, cara. Pra ter anotado pelo menos uma coisa aí pra... Pelo menos. Cara, EV, obrigado, viu? Imagina. Obrigado. Estamos à Nunca tinha disposição. visto esse lado do texto. Sim, é poderoso, tinha é bem visto. poderoso. Pensando a partir de construção, é muito Sim. poderoso. Ó, adolescente, ou enfim, quem tá assistindo aí, fica aí, hein? Fica aí, se inscreve. Semana que vem vai ter outro podcast com o evangelista Ivan. Vai ser top. Ele vai continuar falando aí conosco, então se inscreve aí pra aparecer aí pra você É você isso não aí. perder. Beleza? Beleza. É isso aí, Thiagão. Tô até... EV, obrigado novamente, viu? Edina, tamo Obrigado, junto. Deus Tamo abençoe. Tamo junto. cara. Obrigado, Adolis. Deus Glória a abençoe. Deus. Consagrados. Consagrados, Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até mais.